Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é as contradições políticas que definiram os Ramones. Então vamos lá, aqui a gente tem o Didi Ramone, o Tommy Ramone, o Mark Ramone e o Johnny Ramone na celebração do Rock and Roll Hall of Fame, lá em 2002. Então o Johnny Ramone tá aqui com a jaqueta de couro, e aí ele vai mandar essa aqui no discurso dele, ó. God bless President Bush. And God Bless America. Então, nesse momento aqui, um grande paradoxo que definiu os Ramones apareceu aí sob os holofotes. Então, aqui os ícones do anti-establishment e que abrigam aí no seu núcleo um fervoroso conservador. Então, esse vídeo aqui não que tenha a proposta de desvendar esse fenômeno aqui dos Ramones, essa contradição fundamental dentro da banda. Porque assim, os Ramones não eram apenas uma banda de rock. Eles eram esse microcosmo da fratura política e social norte-americana e que foi encapsulada ali por décadas entre uma rivalidade entre o Johnny e o Joey, que não está aqui, né? Pois já tinha falecido ali um ano e pouquinho antes dessa celebração. Lembrando que o Joey era liberal e o Johnny republicano. E essa tensão interna entre os dois foi uma força fundamental por trás da estética única dos Ramones, também as suas explosões criativas e também esse legado que é duradouro e também contraditório, que gera discussão como esse vídeo aqui. Então, claro que para entender os Ramones, a gente precisa entender como que era essa Nova York dos anos 70, porque essa cidade não era apenas um pano de fundo, ela tinha uma participação ativa na formação da banda. Então, bem longe do que a gente vê hoje, né, nesse turismo atual de Nova York, a cidade nos anos 70 estava à beira de um colapso. Então tinha uma crise fiscal lá devastadora que deixou a cidade muito aberta para o crime, também pela decadência urbana e essa sensação geral de abandono. Então bairros como o South Bronx pareciam zonas de guerra, com prédios sendo incendiados por proprietários propositalmente para poder obter o dinheiro do seguro, e todo esse poder público em retirada da cidade. A transferência das indústrias também, a perda de empregos e também essas restrições orçamentárias em serviços essenciais, como por exemplo polícia e bombeiros, criaram esse ambiente de perigo. Também surgiu como um subproduto ali aquele niilismo, essa descrença ali também pelos valores tradicionais. Até saiu uma foto aqui no Daily News em que o presidente Gerald Ford falou para a cidade basicamente cair morta. Mas os Ramones não surgiram do Bronx, eles surgiram desse bairro aqui de classe média baixa chamada Forest Hills, que é no Queens, que é ali um dos 5 distritos de Nova York. Então aqui também tem algumas fotos da cidade, e como o Tommy Ramone vai dizer, dessa cidade aqui só vai sair músico, dentista ou degenerado. E os Ramones vão ser um pouco de cada um deles. E essa origem é crucial de se entender. A rebelião deles não surgiu dessa pobreza extrema, mas sim dessa proximidade com o colapso urbano, que era combinada com esse tédio sufocante ali da vida suburbana. Então viver nesse Queens era estar em um lugar relativamente estável, mas a apenas uma viagem de metrô ali do caos de Manhattan. Então existia uma dualidade ali. Segurança suburbana, ao mesmo tempo a decadência urbana. E aqui é uma chave para entender a música deles, porque raramente eles vão falar sobre desemprego ou fome na letra das músicas. Eles vão falar mais sobre temas relacionados à disfunção, violência sexual ou alienação. Exemplos aí, Beat on the Brat, com uma letra muito simples, e também outro exemplo, I Wanna Sniff Some Glue. Então a música deles não era um grito sobre desespero econômico, mas era mais sobre ansiedade, sobre ser um desajustado ao mundo que crescia ao redor deles. Então esse contexto cultural específico ali de Nova York permitiu os Ramones a exercer essas contradições políticas. Isso poderia até florescer. Então aqui, por exemplo, o CBGB, que era um exemplo, né, de como essa cultura nova-iorquina era mais eclética, também mais artística e menos política que o que acontecia lá na Grã-Bretanha. Então enquanto o Clash, os Sex Pistols vão fazer essa política mais voltada para a esquerda, muito ali relacionada à crise econômica, ao desemprego, Nova York era mais sobre experimentação sonora, mais sobre faça você mesmo, e essa rejeição ali à grandiosidade do rock progressivo. Então esse ecossistema mais aberto e mais artístico permitia que essa contradição política dos Ramones não fosse vista como uma falha, mas como parte dessa autenticidade esquisita da banda. Então se fosse em Londres, por exemplo, onde o punk de forma muito rápida se tornou parte dessa ideologia de classe, esse uniforme de ideologia deles, essas visões fariam, por exemplo, o Johnny Ramone ser considerado como um páreo ali. Já em Nova York, essa excentricidade política se encaixava, porque era uma cena que incluía
ia desde art rockers como os Talking Heads, por exemplo, até protopunks como os New York Dolls. Então isso criou um espaço onde a política da banda podia ser sua dinâmica interna, sua estética, em vez de uma mensagem lírica bem explícita. E é claro que a tensão que definiu os Ramones tem a ver com os dois líderes da banda, cujas visões políticas eram completamente opostas. E de alguma forma foi o que tornou aí ser possível eles serem produtivos por mais de 2 décadas. Então o Joey Ramone era essa força de disciplina da banda, ele era um conservador ali ferrenho, republicano, nunca escondeu a admiração aí por Richard Nixon, Ronald Reagan também. Naquele livro Comando, que é super legal, um livro super bonito, com ótimas figuras também, ele expressou ali a crença que o punk é de direita, definindo esse punk como uma atitude de indivíduos que não se encaixavam, mas que também não recuavam e que acima de tudo amavam a América. E ele vai dizer que as pessoas tendem ao liberalismo quando são jovens, e eu sempre espero que elas mudem quando elas entenderem como o mundo realmente é. Então isso explica bem a sua visão de mundo e talvez um pouco de falta de maior exposição a literaturas ou outras fontes também. Então essa ideologia demonstrava bem como a banda era gerida. Ele tinha uma experiência em escola militar e ele impunha uma disciplina rígida para a banda ali. Ele controlava a imagem, as finanças e via os Ramones ali como um negócio e tinha essa meta de ganhar $1 milhão ali para poder se aposentar. E é claro que essa mentalidade capitalista vai bater de frente com esse ethos supostamente anticapitalista do movimento punk. Então ele tinha uma personalidade mais rude, mais direta e dá para dizer aqui com uma analogia que era um general liderando uma tropa totalmente disfuncional. Inclusive o Mark Ramone vai dizer que ele era intolerante e também racista. Já o Joey vai ser esse contraponto humanista e liberal. Então ele era um democrata de esquerda e seu ativismo não era só da boca para fora, realmente viraram ações concretas. Então em 85 ele se juntou a esse grupo do Steven Van Zandt chamado Artists United Against Apartheid, participando de uma música de protestos chamada Sun City. Então ele tá aqui no meio, eu só achei essa imagem horrível aqui, mas olhando aqui os caras mais altos, talvez seja ele aqui, ó, não sei, diz aí nos comentários caso você tenha encontrado uma foto melhor. Mas enfim, ele vai também escrever aquela música chamada Censorship no álbum Mundo Bizarro, com uma campanha aí para censura musical liderada pela Tipper Gore, que é aquela que eu falei lá no vídeo sobre o Ozzy Osbourne. Acho que foi nesse vídeo. Assiste lá depois para ver se era, mas é um daqueles vídeos ali. Mas voltando ao Joey, como ele tinha essa herança judaica, ele também tinha uma maior sensibilidade política. E ele era bastante sensível com qualquer revisionismo histórico ligado ao nazismo. E falando de forma artística, ele era ali o coração do pop e desse lado melódico ali da banda. Tinha bastante influência do Phil Spector, das girl groups dos anos 60 e tinha um desejo de evoluir musicalmente, incorporando baladas no som dos Ramones, novas texturas sonoras e claro que vai entrar em conflito ali com o Johnny, dependendo do disco mais ou menos, principalmente ali a partir do The End of the Century. Além disso, ele tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo, tinha uma saúde bem frágil também e condições aí que tornavam ele fácil a sofrer bullying. Então isso aprofundava a perspectiva dele de ser um outsider. Enfim, ele era uma alma mais vulnerável e mais inquieta também. E eu acho que é isso que traz a profundidade mais emocional ali para as letras da banda. Eu tenho uma mania de entrar em sites que falam sobre piores discos a melhores discos, essas listinhas. E se a gente for analisar a discografia dos Ramones, a vasta maioria vai ser intencionalmente apolítica. Então não que eu concorde muito com essa lista aqui. Esse aqui eu acho talvez o pior de todos, Subterranean Jungle, Psychotherapy, que salva realmente esse disco. O Pleasant Dreams eu também não curto não, colocaria talvez esses dois entre os piores. Eu colocaria esse um pouquinho pra frente desse aqui, e a partir disso aqui tá tudo certo. Esses três acho que são os melhores. E colocaria esse End of the Century aqui, ó, talvez em 6º lugar ou 5º lugar, alguma coisa assim. Enfim, de qualquer forma, essa letra política do Ramones era uma questão ali de sobrevivência, uma forma ali de manter a coesão da banda e também uma reação ali deliberada contra o movimento hippie, que era muito mais sério e que eles desprezavam bastante. Então as letras vão focar em alienação, filmes de terror, disfunção familiar, relações amorosas e algumas vezes ali, em poucas vezes, essa tensão política interna vai transbordar para as músicas. Então se a gente for ver, por exemplo, Bonzo Goes to Pittsburgh, do Animal Boy, vai ser uma dessas músicas, que eu já comentei em outro vídeo, né? É uma reação ali ao Ronald Reagan indo visitar lá túmulos de nazistas. Então pro Joey aqui isso foi um ato de traição imperdoável ali para as vítimas do Holocausto, e ele e o Didi Ramone aqui vão trabalhar nessa letra aí como um protesto. E pior, essa música se tornou ali um hino nas estações universitárias e o Johnny não gostou nem um pouco disso, logicamente. Então por isso teve uma reformulação na letra da música quando entrou no disco e que virou daí My Brain is Hanging Upside Down, isso ali nas edições americanas da Sire Records, que era por onde saíam os discos dos Ramones. Aí a gente tem também The KKK Took My Baby Away,
do disco aqui, que eu considero um dos piores, mas tem essa música que realmente é boa. Todo mundo aí já sabe, era essa alegoria pessoal do Joey em relação ao Johnny, a namorada dele que foi namorar lá com o Johnny, e pior, né, o Johnny casou com ela ainda, ficou o resto da vida com ela. Então também uma afronta maior aí pro Joey não tinha, né? Outras músicas que talvez possam ser analisadas com uma ótica um pouco política seria o Blitzkrieg Bop, do primeiro disco dos Ramones, que usa nessa terminologia aí da Segunda Guerra Mundial de uma forma mais irônica, demonstrando aí uma certa fascinação por símbolos autoritários e que vai se alinhar com essa estética aí contraditória da banda. Agora, se a gente for pegar, por exemplo, Sheena is a Punk Rocker, desse disco aqui, Rocket to Russia, tem uma boa competição aí com o primeiro disco, dá para ser chamado aqui de uma música proto-feminista, talvez, porque demonstra a liberação de uma personagem feminina sem essa necessidade aí de uma perspectiva masculina sobre isso. Então, o tema mais progressista e mais alinhado com a sensibilidade do Joey Ramone. Agora, se a gente for falar sobre a estética da banda, isso aqui se tornou basicamente que o uniforme definitivo do punk rock, pelo menos ali pro lado dos Estados Unidos. Então, essa era uma linguagem ali imposta pelo Johnny Ramone. Ele queria essa ideia do uniforme para projetar essa unidade e também um certo poder ali na coesão com a banda tocando no palco. E realmente quando eles tocavam dava esse caráter quase que militar, uma música atrás da outra, tudo muito rápido. Então não tinha nada de caos aqui. Tinha aqui umas calças rasgadas, umas camisetas curtinhas meio estranhas aqui, uns baby look. Então tinha uma rebelião, mas com uma coesão estética. E é claro que a gente precisa falar também do logo, que foi criado aqui pelo Arturo Vega, que era considerado o quinto Ramone. Então aqui vai ter um paradoxo bem interessante também, que é esse patriotismo, mas também uma sátira junto, que reflete também o que acontecia na roupa, né? Então é uma paródia aqui do selo presidencial dos Estados Unidos. Então a gente vai ver aqui, né, o selo oficial dos Estados Unidos e com mudanças aí no logo dos Ramones. Se a gente for olhar aqui o logo dos Ramones, a gente tem algumas mudanças, né? No lugar aqui das flechas, a gente tem um taco de beisebol, em homenagem ao beisebol, que era o esporte preferido do Johnny Ramone. Ao invés dessa oliveira aqui, a gente vai ter uma macieira, que é quase igual, né? Que vai acenar mais a torta de maçã. Achei meio pai isso aqui, na real. E aqui, se a gente tem escrito isso aqui no logo dos Estados Unidos, a gente vai ter duas versões. Essa Look Out Below e também a versão Hey Ho, Let's Go, escrito aqui em cima. Então, esse logo é a síntese, né, da contradição da banda também. Então, ele é autoritário, ele é militarista, ele é organizado, ele protege uma potência que vai de forma oposta a essa espontaneidade do punk. E aí a gente pode dizer, né, como que essa contradição moldou o legado da banda. E dá pra dizer que o sucesso deles foi devido a essas contradições. Se o Joey estivesse aqui sem o Johnny, essa banda provavelmente iria para um lado muito mais experimental e talvez se fosse pro lado do Johnny seria uma banda muito repetitiva, muito rígida. Então essa tensão entre os dois manteve esse ponto ideal. Lembrando que grande parte das composições eram do Didi. E o Didi politicamente não era porra nenhuma. Ele não tava nem aí e ele ficava dando risada dos dois ali no meio dos dois. Inclusive dá vontade de fazer um vídeo só sobre a fase rap do Didi Ramone aqui no canal. Diz aí nos comentários se você gostaria desse vídeo. Não precisa ouvir as músicas, só saber se você quer o vídeo falando sobre isso. Não vamos colocar música nenhuma aqui não. Mas enfim, essa falta de coesão política tornava os Ramones universalmente atraentes. E olha só que interessante, se for pensar no Johnny Ramone como esse punk de direita, ele estava basicamente ali criando uma rebelião dentro da rebelião, o que é algo muito americano. Então enquanto o punk ali do Reino Unido era bastante coletivista, o Johnny tinha esse individualismo mais radical, esse capitalismo do faça você mesmo e esse patriotismo meio rebelde que remonta a figuras aí como o John Wayne. Então eles não eram apenas uma banda punk, eles eram uma banda que em tempo real debatiam o que era ser um rebelde nos Estados Unidos. Agora diz aqui nos comentários, ao invés de dizer seus discos preferidos dos Ramones, diz os menos preferidos. Os preferidos são mais padrão, geralmente vai ser o primeiro, Rocket Rush, Leave Home, mas eu quero saber os menos preferidos. Se gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, aperta o joinha e muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui com a gente. Um grande abraço.